Bom dia a todos. Muito bom nós estarmos aqui, é uma alegria sempre estarmos entre amigos. E mais uma vez para a gente conversar sobre o Espiritismo, conversar sobre a nossa vida, sobre os problemas da nossa vida, as questões que envolvem a nossa passagem aqui na Terra, à luz do Espiritismo, à luz do que Allan Kardec trouxe para nós. Esse trabalho que a gente, com muito carinho, trouxe hoje aqui a convite da Cineia, a gente agradece muito essa casa, como o Miguel falou, irmã, a gente sempre está por aqui, sempre está junto, então é muito bom. Esse trabalho nós fizemos, eu digo nós, porque foi uma equipe mesmo, como disse o Miguel, a Lilian provocou, uma amiga querida que provocou, levantou alguns temas e aí nós fomos atrás de pesquisar. E a gente fez um recorte. Em qualquer ciência, o Espiritismo é uma ciência, nós podemos fazer um recorte quando a gente quer estudar especificamente um tema. À luz da doutrina. Então, essa doutrina, como ela trata da nossa alma, trata do espírito, e o espírito, nós somos espíritos encarnados aqui na Terra, passando por essa experiência, vivendo os problemas aqui da Terra, nós podemos entender qualquer outra ciência e colocar o Espiritismo para ajudar a compreender. Então, quando a gente vai falar de pedagogia, por exemplo, mesmo que não haja crianças no mundo espiritual como criança, porque o espírito não é criança, o espírito é adulto, mas quando nós vamos tratar da pedagogia aqui na Terra, se a gente colocar a luz do Espiritismo, que o espírito já viveu antes, vai viver depois, tem outras experiências, traz uma bagagem, essa pedagogia fica mais rica. Quando nós tratamos de medicina, psicologia ou qualquer ciência, se nós colocamos o conhecimento espírita junto com essas ciências, esse conhecimento fica mais rico e a gente consegue explicar melhor a nossa vivência aqui na Terra. E foi o que nós fizemos aqui com esse trabalho, Claro que as pessoas, a primeira pergunta que as pessoas fazem é, mas peraí, para mulheres, espírito tem sexo, tem homem, tem mulher? Não tem. Não tem, a gente deixa isso bem claro nos textos, já logo no começo, mas é um recorte que nós fizemos. Escolhemos esse autor, porque só de Kardec nós temos mais de 20 obras, 23 obras foram as obras que a gente usou aqui para fazer essa pesquisa. Se nós estendêssemos, imagina, o nosso querido Chico tem quantas obras, mais de 300, o Divaldo. Então, se a gente fosse estender para outros autores, seria muito difícil. Então, a gente fez também esse recorte com um autor. Até porque Kardec é a nossa base. A partir do momento que nós estudamos essa base, entendemos essa base, a gente pode ler qualquer outra coisa. Qualquer obra complementar vem nos ajudar a entender, mas é importante começar por aqui. Então, isso foi uma provocação, da gente trabalhar esse tema e nós fomos a campo, como dizer. A gente foi pesquisar e ver o que a gente encontrava sobre esse tema. Eram algumas questões que as pessoas faziam. Essas questões nos grupos de estudos, ou nas palestras, ou no trabalho, na nossa vida em sociedade. As pessoas, deixa eu pôr o óculos, senão não enxergo aqui. As pessoas vêm perguntar sobre aflições, dúvidas relacionadas à vida das mulheres. Porque hoje sim, se eu só voltar aqui, a gente colocou lá complexo e rico universo feminino. Complexo eu acho que não é. Os homens dizem que é complexo, mas não é. Rico, muito rico. Então são questões relacionadas à vida das mulheres, por exemplo, mas não trazidas somente pelas mulheres, trazidas
pelos homens, pelos maridos, pelos pais, pelos filhos, pelos irmãos, né? Pelos amigos, né? Então, assim, nós nos relacionamos aqui, né? E como a gente vai ver mais pra frente, ora como homens, ora como mulheres, vivendo aqui na Terra. Então, essas questões tratam da nossa vida em comum, né? E questões que talvez não existiam algum tempo atrás, que são questões mais dos dias de hoje, sobre direitos, emancipação, violência, sofrimento, sacrifício, liderança, trabalho. Aqui eu coloquei só no livro, a gente fez uma pesquisa, tem 55 itens, 55 capítulos, que nós levantamos essas questões e perguntamos se Allan Kardec tratou desses temas. E tratou. Dúvidas dos dias atuais. O mundo hoje está muito diferente do que dos nossos pais. Isso não é... A gente ouve muito isso, mas antigamente... É verdade, é muito diferente. Hoje as crianças são muito diferentes, os jovens são muito diferentes. O que nós fazíamos na nossa infância, os nossos filhos, os nossos netos não fazem. E é tudo muito diferente. Então são questões que o mundo atual nos propõe, nós enfrentamos no dia a dia. E como nós resolvemos isso? Será que o Espiritismo nos ajuda a resolver? Questões como família e tudo que envolve família, filhos, matrimônio, casamento, divórcio. O Espiritismo trata do divórcio ou não, do casamento, trata ou não. Filhos, vai falar do aborto, sim ou não? Trata do suicídio, de que maneira? Lembrando que o Espiritismo é essencialmente consolador. Né? Então a gente vai ver que com o conhecimento espírita, todas essas questões ficam mais fáceis para a gente entender. Felicidade, o que é felicidade? É possível ser feliz aqui na Terra? É possível? Com tudo isso que a gente vive aí fora, é possível? É possível encontrar uma parcela de felicidade? Como é a felicidade no mundo espiritual? E daqui a pouco a gente vai para lá, né? Que a vida aqui na Terra é tão curta, tão pequena. Daqui a pouco nós vamos para lá. Como conquistar essa felicidade no mundo espiritual? Tratamos disso. A caridade, o que é a caridade? Como a caridade é entendida por Jesus? É a mesma caridade que o Espiritismo se propõe a fazer? Que o Espírita se propõe a fazer? Como é que é isso? Né? E a gente vê o trabalho essencialmente de mulheres, sim. Mais de mulheres, talvez isso está mudando, né? Nós estamos vivendo uma transição, mas a vida como ela é, como diz um amigo, né? A gente vê aí fora, né? Doenças, cura, passe, magnetismo, todas essas questões, Kardec tratou disso. Mediunidade, obsessão, participação do nosso anjo guardião na nossa vida. Então, questões que as pessoas fazem, que as pessoas faziam, e que nós fomos pesquisar e entender por que as pessoas não encontravam respostas. Muitas respostas nós vimos, eu vi, vocês devem ver, respostas materialistas. E olha só, espíritas dando respostas materialistas. Não, né? Não, sim. A gente vê, infelizmente a gente vê. Talvez seja um materialismo mais sofisticado, disfarçado. Mas muitas vezes, em todas essas questões, a gente vai buscar resposta sem levar em consideração o Espírito. Sem levar em consideração Deus. Sem levar em consideração o que nós vivemos antes, que nós vamos viver depois, que essa vida, as encarnações, elas são solidárias, né? São solidárias, elas são amarradas umas às outras. Então, quando eu dou uma resposta a esses temas que eu coloquei aqui em cima, alguns deles, sem levar em consideração o Espírito, eu não sei se tem outro nome, mas para mim é uma resposta materialista.
E a gente vê muitos de nós, às vezes sem querer, se a gente não pesquisou, não é por maldade, né? Pelo amor de Deus, não é por maldade. É porque é essa vida que a gente leva, é essa vida que a gente muitas vezes esquece de colocar o elemento espiritual. E colocando o elemento espiritual, tudo fica mais fácil. E aí, outras questões que vêm é como e onde encontrar essas respostas. Ah, mas eu quero saber sobre violência, sofrimento. O que eu encontro? Como eu pesquiso? Como eu busco? Tem isso. Kardec tratou especificamente desse tema? Desses temas todos aí? Né? Se ele tratou, e eu já vou adiantar aqui que sim, que ele tratou, é possível aplicar as respostas que ele deu, ou que foram dadas pelos espíritos a Kardec. Lá no século XIX, né, a primeira publicação dele foi em 1857. Ele começou a estudar um pouquinho antes, mas o primeiro livro saiu, o Livro dos Espíritos, 1857, até 1869, que ele foi publicando, quando ele desencarnou, foi a última publicação dele. Então, será que aqueles textos daquela época conseguem responder problemas da vida atual? Essa era uma dúvida que a gente tinha. Será que conseguimos encontrar a resposta? Bastam essas respostas? Será? E a gente foi pesquisar. E aí, nós encontramos, eu até coloquei aqui alguns pedacinhos só de alguns textos, que a gente pode pensar que para responder também todas aquelas questões, Jesus já falou como encontrar essa resposta, encontrar esse caminho. Não é verdade? Há 2000 anos, Jesus disse que para resolver esses nossos problemas, resolver os problemas da nossa alma, seria simples. Aqui estava toda a lei e todos os profetas. Está aí o principal mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Está lá no capítulo, Kardec colocou no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11. Ele trata da lei de amor. Está aí. Né? Então, eu consigo também tratar todos aqueles temas usando essa lei. Bem, e aí um espírito, só trouxe o finalzinho, a última frase dele, Fénelon, ele faz um comentário sobre essa frase de Jesus, e aí ele diz assim: amados irmãos, aproveitai dessas lições. Difícil praticá-las. Eu destaquei um pouquinho isso aqui. Porém a alma colhe delas imenso bem. Crede-me, fazei o sublime esforço que vos peço. Amai-vos, e vereis que a terra em breve, será que em breve, será transformada num paraíso onde as almas dos justos virão repousar. Hoje em dia, será que as almas dos justos podem vir repousar na terra? Ainda não, né? A gente ainda vê tanta injustiça, tanta violência, tanto desamor. Mas está aqui a resposta: amai-vos. Só que me chamou a atenção isso, o difícil é praticá-lo. Então o que a gente faz? Quando é difícil, quando nós temos uma lei que ela é tão geral, e a gente costuma brincar no nosso grupo de estudo, né, que essa lei, ela já é para espírito bom, né? Santo Agostinho também falou isso. É simples resolver os problemas da vida. Ama. Frase famosa dele, né? Ama e faz o que quiseres. Porque se você colocar o amor primeiro, o que vem depois é só coisa boa, né? Agora, como amar? Como amar? Então, nós ainda, espíritos imperfeitos, nós ainda precisamos destrinchar isso aqui, entender melhor, ir mais fundo para encontrar essas respostas. E é isso que a gente vê no dia a dia conversando com as pessoas. Essa é a lei maior. Se nós conseguíssemos entender essa lei aqui, colocar em prática, acabou. A gente não precisa ir para frente. Dizem que Gandhi, quando leu o Sermão da Montanha, falou: joga tudo fora o resto.
coloca em prática o sermão da montanha, tá bom. Mas era grande, né? Quantas vezes a gente já leu o sermão da montanha e a gente não entende e não coloca em prática ainda, no dia a dia, né? No dia a dia. Então, por isso que a gente acaba tendo que destrinchar esses temas, né? Esmiuçar, detalhar, buscar nos detalhes. E aí sim, quando a gente consegue ir no detalhe, nós conseguimos entender e levar para a nossa vida prática. Que é esse o objetivo, tá? Então, se a gente conseguisse ficar aqui, maravilha, é suficiente. Isso aqui bastaria. Só que Jesus não falou de algumas coisas que precisavam ser ditas. E é isso que o Espiritismo veio fazer. O Espiritismo veio resgatar essa lei maior, que estava esquecida, né? E veio tirar o véu de muitas coisas que Jesus não pôde falar naquela época. Porque as pessoas não entendiam, porque a humanidade não estava preparada. Não era a época, né? Precisou passar quase 2000 anos para que essas verdades agora sim fossem escancaradas e para todos. Não tem segredo, não tem privilegiados, não tem para alguns, não tem para sacerdotes, não tem para escolhidos. Não, é para todos. É para todos. Isso é que é maravilhoso. Quem quiser está aí, está disponível para entender como é a nossa vida, da onde viemos e para onde nós queremos chegar. Então o Espiritismo tem esse papel. Qual é a moral espírita? Essa aqui. Essa aqui. A moral não muda. É a moral do Cristo. Só que nós a desenvolvemos. O Espiritismo desenvolveu, esmiuçou, né? Colocou em detalhes essa moral para a gente conseguir aplicar na vida prática. Mas a moral é essa. Não muda. É fazer aos outros o que nós gostaríamos que os outros nos fizessem. Aí. Fazer aos outros o que nós gostaríamos que os outros nos fizessem. Né? O mandamento de Jesus. Essa é a moral que o Espiritismo adotou. A moral do Cristo. Mas ele foi além nas questões, né, do Espírito. Então eu coloquei aqui, destaquei aquilo que o Espírito falou. É difícil praticar. Ok, se é difícil praticar, como é que é o caminho? Qual é o caminho então? E fazendo essa pesquisa, para evitar aquela resposta materialista, e eu digo materialista que não é de pessoas que se dizem materialistas, tá? Tem muitos religiosos materialistas, inclusive muitos espíritas. É triste, mas é isso, tá? Que nas atitudes do dia a dia não levam em consideração o espírito. Então, para a gente encontrar a resposta àquelas questões, a gente levantou aqui dois pilares. Dois pilares que nós precisamos levar em consideração, e aí fica mais fácil entender tudo aquilo. Tá? Entender tudo aquilo. Primeiro, é a certeza de que Deus é nosso Pai. Como Pai, Kardec colocou aqui os atributos dele. Lá Kardec perguntou assim: nós podemos entender a essência de Deus? Não. Nos falta um sentido. O que é isso? A gente não consegue entender, compreender. Nos falta um sentido. É como Kardec usa aquela imagem de como é que você vai explicar a diferença das cores para um cego de nascença. Quando falta o sentido para ele. Como é que você explica? Como é que você diz para um cego de nascença a diferença do amarelo e do azul? Né? É isso, ó, falta um sentido e aí você não consegue colocar em palavras. Né? Para a gente compreender a essência de Deus, falta um sentido que nós ainda não sabemos. Os espíritos dizem que nós vamos conseguir adquirir esse outro sentido à medida que o nosso espírito fosse se desenvolvendo. Então, calma lá, a gente ainda não tem, mas lá para frente só tem coisa boa. Então a gente chega lá. O que é importante entender? Que Deus é soberanamente justo e bom. Então, quando eu levanto
problemas na minha vida, se eu coloco esse atributo de Deus, eu já resolvo boa parte deles. Mas a gente tem que ter certeza disso. Deus é justo. Deus é justo e Deus é bom. Então, o que acontece na minha vida está de acordo com a justiça e com a bondade de Deus. Primeira coisa que a gente precisa considerar. Deus fez as suas leis, as leis que regem o universo, né? Que é a lei natural, que é a lei de Deus, que é a única, olha o que Kardec colocou aqui, é a única verdadeira para a felicidade do homem. Então, compreender Deus, compreender as leis de Deus, é a única verdadeira para a felicidade do homem. E se ele é justo e é bom, suas leis são justas e boas, né? Justas e boas, claro. Essas leis indicam o caminho do que o homem deve fazer ou deixar de fazer. Ele só é infeliz quando dela se afasta. Então esse é o nosso pilar. Conhecer as leis de Deus, e elas estão bem detalhadas lá no Livro dos Espíritos, na terceira parte, né? As leis morais. Então, conhecer essas leis, trazer isso para a nossa vida já nos ajuda. Já é o primeiro pilar que a gente vai construir as respostas. E foi isso que nós encontramos em todos esses textos. Tá? O segundo pilar. Aí, eu trouxe um exemplo aqui de um tema que as pessoas me perguntavam isso, mas, puxa, será que Kardec tratou desses temas lá em 1800, por exemplo, em 67? E nós podemos trazer aquilo que ele tratou lá para os dias de hoje? Eu trouxe um exemplo só, que é um exemplo da emancipação da mulher. Tá? Para a gente discutir um pouquinho esse segundo pilar. Tá? Esse segundo pilar. E ele coloca lá na Revista Espírita de 1867 três destaques de 3 jornais. Esses aqui são os títulos de 3 jornais. O primeiro é um jornal americano. Ele coloca o texto, quem quiser pesquisar depois tem o texto completo, eu só trouxe a indicação. O segundo é um jornal em inglês. E o terceiro é um jornal francês, La Liberté. Então, ele publica esses textos porque o mundo nessa época, e que era o mundo mais desenvolvido, né? O mundo nessa época estava começando a discutir a existência da mulher. 1867. Até então, a mulher era meio que, estava ali, era uma coisa, uma empregada, servia ao homem, estudava se o pai deixava, normalmente não estudava, né? Trabalhava se o pai ou o marido deixava. Em muitos países, até hoje, a mulher não pode sair na rua sem a companhia de um familiar, né? Então, essas questões estavam começando a ser discutidas nessa época. Então, ele publica 3 notícias, né? A primeira notícia é que lá em um estado dos Estados Unidos se deu direito em um estado, não é no estado, nos Estados Unidos inteiro, um estado, que os estados lá são independentes, né? Se deu direito ao voto. Então, houve uma discussão, uma briga, tal, e aí concordaram que a mulher poderia votar. Mas alguns falam, é muito interessante o texto. Alguns falavam assim, mas ela não sabe raciocinar, como é que ela vai votar? Ela não sabe pensar, como é que vai votar? Era isso mesmo. O Miguel citou aqui a Dona Mária, né, o livro da Dona Mária. A Dona Mária também passou por isso. Ela ouviu, ela nasceu fazer um parênteses aqui, ela nasceu em 1835 na Espanha, e ela frequentou algumas igrejas e tal, e ela disse que ela não conseguiu ficar porque ela buscava Deus, e ela buscava resposta, e ela queria resposta, e ela era desenquadrada da sociedade, porque ela perguntava demais,
E aí alguém um dia falou para ela assim: você tem que parar com isso, com essa perniciosa mania de pensar. Está escrito nas memórias dela: perniciosa mania de pensar. Então é isso, naquela época, como não? Ninguém pensava, né? As mulheres não pensavam. Na Inglaterra, então, esse segundo texto também, eles abrem, pedem para que se retire a palavra homem lá de uma lei e coloque a expressão pessoa, que se começava a incluir, né? Não só os homens aqui do sexo feminino, masculino, mas então qualquer pessoa. E num jornal da França também ele publicou um texto que perguntando, né, se já não era hora da mulher começar a participar das assembleias da mesma forma que os homens. Era uma pergunta ainda. Então essas eram discussões que estavam começando a acontecer. E aí Kardec publica esses textos, tá? São vários. Vocês podem ler na íntegra lá na Revista Espírita. E aí ele publica, ele pergunta aos espíritos. E aí a gente vê como ele estava muito, muito, muito à frente do seu tempo. Muito à frente. Né? E nesse texto aqui é um exemplo do que a gente trata, do que ele trouxe lá, nós podemos trazer sim para os dias de hoje. Nós podemos sim colocar na nossa vida agora. Né? Porque se a gente tivesse levado em consideração tudo isso que está escrito lá no século XIX, a nossa vida já seria diferente. Já seria diferente, mas a gente não leva, né? Por isso que o Espírito falou lá, é tão difícil colocar em prática, né? Parece que a gente lê isso, mas no dia a dia a coisa pega, né? No dia a dia as pessoas brigam, no dia a dia as pessoas não se toleram, no dia a dia as pessoas criticam as escolhas das outras. No dia a dia nós não levamos em consideração que nós somos um espírito que trouxe já uma bagagem de outras vidas. No dia a dia a gente vê disputas horríveis. No dia a dia a gente vê pessoas brigando, espíritas brigando. Vou falar baixinho para a gravação ali, se não é agora, né? Espíritas brigando, né? Por divergência de opinião. Kardec disse já lá, nessa época: discutiremos, mas jamais disputaremos. Discutir sim. Você gosta do amarelo, eu gosto do azul. Você gosta da noite, eu gosto do dia. Você gosta do frio, eu gosto do calor. Ok, mas a gente sai abraçado, sem problema. E a gente vê ainda no dia a dia, por causa de política, você gosta de um, o outro gosta do outro, e as pessoas deixam de se falar, as pessoas brigam, né? Brigam por pessoas que estão lá não sei aonde, por ideias que às vezes nem elas entendem essas ideias. O problema também dessa modernidade, de tudo que tem, eu adoro a modernidade, né? Eu não gostaria de viver em outra época, a não ser agora mesmo, porque é tão bom, né? Ter ar-condicionado, ter microfone, ter essas coisas, é tudo tão bom, né? É maravilhoso tudo isso, né? Essas facilidades, mas também muitas coisas que vieram junto com essas facilidades trazem alguns problemas, né? E quem usa as redes sociais, quem usa, né, as pessoas não conversam mais, e as pessoas estão atrás de máscaras. As pessoas estão atrás de máscaras. Então você vê uma pessoa lá numa rede social, uma coisa, mas você conhece ela no dia a dia, é outra. E aí as pessoas às vezes falam coisas lá que elas nem sabem o que estão falando. Outro dia eu vi uma publicação de uma menina, filha de uns amigos, falando sobre o aborto. Essa menina tem 14 anos e ela publicou algumas coisas a favor do aborto, e ela com 14 anos. E eu falei, meu Deus, mas será que essa menina sabe do que ela está falando? Será que ela entende o que ela está falando? É de uma outra cidade, e coincidentemente eu encontrei com essa família, e conversando com a menina e com a mãe, eu toquei no assunto assim,
sabia. Não sabia a resposta, que ela não era a posição dela, ela não tinha ainda construído essa ideia, ela não sabia do que ela estava falando. Então, essas coisas a gente precisa prestar atenção nisso, né? E ver o que a gente pode, de todas essas ferramentas que nós temos disponíveis no dia de hoje, tirar o que tem de bom. Mas também a gente tem que ter cuidado que está faltando conversar, está faltando olho no olho, está faltando a gente sentar do lado, está faltando a gente estar mais junto, está faltando ouvir o outro, né? Não só falar. Está faltando muitas coisas. E Kardec pode nos ajudar com essas coisas que estão faltando hoje, se a gente levar em consideração o elemento espiritual. Então, olha só, ele publica aqueles diálogos lá, aqueles textos que as pessoas estavam começando a tratar do assunto de que a mulher existe, de que a mulher tem alma. Tem um texto que ele publica que é uma pergunta: a mulher tem alma? Sabiam que Kardec publicou esse texto? Publicou. Tá lá. Mas ainda bem que a gente tem, né? E aí, ele coloca agora esse texto aqui, complementando aqueles textos lá que foram publicados nos jornais sobre a liberdade da mulher, tá? Só que isso aqui é só um recorte, tá, gente? A pesquisa que nós fizemos não é sobre isso. Eu só escolhi um recorte para trazer aqui hoje, para mostrar para vocês um exemplo de como o que Kardec tratou naquela época estava muito à frente da época dele e vale para os dias de hoje. E ele diz o seguinte: os privilégios de raça têm a sua origem na abstração que os homens geralmente fazem do princípio espiritual. Ele usa aqui privilégio de raça, eu só recortei alguns itens, tá, gente? Quando ele fala privilégio de raça, então, qualquer tipo de privilégio aqui da matéria. Só existem privilégios, tá? Eu sou melhor porque eu sou de tal raça, eu sou melhor porque eu nasci em tal país, o meu país é melhor, eu sou melhor porque eu nasci em tal família, eu sou melhor porque eu tenho tal instrução. Então, essas coisas só são consideradas melhores porque o homem, diz o Espírito aqui, não leva em consideração o princípio espiritual. Então faz sentido. E aí o que faz sentido? Da força ou da fraqueza. Então o mais forte é melhor, né? Da diferença de cor de uns e outros. Do nascimento na opulência ou na miséria, somos diferentes, né? Da filiação consanguínea, nobre ou plebeia, né? Linguagem daquela época, né? Se eu nasci filha da rainha da Inglaterra, é uma coisa, né? Nascer aqui em Londrina, né? É outra coisa. É diferente, realmente é diferente. Por essas questões, olhando só essas questões, eles concluíram por uma superioridade ou inferioridade natural. Olha a lógica. Mas eu nasci filha da rainha da Inglaterra, então eu sou nobre. Mas eu nasci nesse país que é muito melhor que os outros, então eu sou melhor. Sinto muito se você não nasceu. Não é assim que as pessoas pensam? Que muita gente pensa? É assim que muita gente pensa. E ele está dizendo que faz sentido pensar assim, quando você leva em consideração só a vida carnal. E ele termina esse parágrafo. Desse ponto de vista circunscrito ou fechado, né? Esse ponto de vista, eles são consequentes consigo mesmos, não fazem sentido. Porque não levando em conta, senão a vida material, certas classes parecem pertencer, e com efeito pertencem a raças, né? Ou a situações de vida diferentes, né? E pertencem mesmo, né? E parecem pertencer. E parecem que há uma diferença. Mas aí vamos lembrar do primeiro pilar que eu coloquei lá. Deus é justo e bom? Soberanamente justo e bom? Tá? A gente não pode esquecer desses dois pilares, tá, gente? Para encontrar as nossas respostas.
Se Deus é justo e bom, então por que fez um nascer filho da rainha da Inglaterra e o outro nascer na pobreza, por exemplo? Por que um nasce doente e o outro nasce com saúde? E todas essas questões que a gente já pensa bastante aí. Por quê? Porque não tem explicação se nós levamos em consideração somente a vida física, tá? Mas se nós considerarmos, eu coloquei aqui em itens, mas o texto é um texto corrido, tá? Eu coloquei em itens aqui para ficar mais rápido e mais fácil da gente entender. Diz o Espírito para Kardec: se nós levarmos em consideração o ponto de vista espiritual, olha só como fica tranquilo. O Espírito é pré-existente e sobrevivente a tudo. Pronto. Então, o Espírito já viveu antes. As encarnações são solidárias. Tá? Solidárias significa que elas são amarradas, juntas, são consequência umas das outras. Tá? O que eu faço hoje, eu estou preparando minha próxima encarnação. O que eu estou vivendo hoje é reflexo do que eu fiz, plantei, semeei lá atrás. Tá? Então o espírito é pré-existente. O corpo é o simples envoltório. Enquanto eles consideram, os materialistas consideram o corpo, né, como o principal elemento. Eu sou de tal raça, eu sou de tal sangue, eu sou de tal país. Roupa que a gente troca. Tá? Envoltório temporário. São de natureza e origem idênticas. Então, o espírito de todos nós, natureza e origem idênticas. Então, a gente nasceu no mesmo lugar, mesma natureza, com as mesmas possibilidades. Claro que somos diferentes porque fazemos escolhas diferentes, ok? Somos diferentes. Mas a nossa origem é a mesma. Então, nós acabamos com todos aqueles privilégios quando a gente leva em consideração isso. Que o nosso destino é o mesmo. Tem um amigo que fala que um dia todos nós seremos anjos. Pode acreditar. E seremos sim, seremos. Vai depender das nossas escolhas. Quanto mais rápido a gente fizer essas escolhas, mais rápido nós seremos anjos. Espíritos bons, espíritos de luz, espíritos superiores. Tá? Partindo todos do mesmo ponto, tendem ao mesmo fim. Pronto, né? A gente está resolvendo essas questões de diferenças na Terra. Que a vida corporal é apenas um acidente. Olha a linguagem que ele usa aqui. Uma das fases da vida do espírito. Necessário é o avanço intelectual e moral. É necessária a encarnação? É. A gente tem que cuidar desse corpo? Tem. Tem que manter ele vivinho aqui na Terra? Tem, porque é uma oportunidade. Sem isso, a gente não vai chegar a ser anjo. Tá? É aqui. É aqui no dia a dia. Aqui nessa convivência que nós vamos burilando, aprendendo, transformando, adquirindo conhecimento e adquirindo principalmente moral. O que é a moral? Pensar no bem, fazer o bem, sentir o bem. Pensar o bem, fazer o bem, sentir o bem. Às vezes a gente não faz o bem porque não tem oportunidade, mas a gente sente o bem. Então tem que pensar, fazer e sentir o bem. Quando a gente estiver nesse caminho, pronto, é o caminho de sermos espíritos de luz. E que o espírito pode revestir, né, como já foi dito, em envoltórios diversos, nascer em posições diferentes. Então, se hoje eu critico quem nasce lá em tal país, amanhã eu posso nascer lá. Se hoje eu critico ou não respeito quem nasce em tal situação, eu posso nascer lá. Então a gente faz essas escolhas e muitas vezes nós precisamos, se a gente já tem consciência disso, tem consciência de que precisa aprender, nós mesmos que pedimos. Não, mas eu não vou pedir isso. Vai pedir sim, você vai ver só como vai chegar a hora, você vai falar, eu quero pedir isso aí. Tá? Então, olhando tudo isso, se chega à consequência capital, diz o Espírito.
da igualdade da natureza e da igualdade dos direitos sociais de todas as criaturas humanas, e a abolição de todos os privilégios de raça ou de qualquer outra coisa. Tá? Abolição de todos os privilégios. Porque todos nós somos espíritos com a mesma origem, com o mesmo destino, em experiências diferentes aqui na Terra. Tá? Se a gente levasse isso para o nosso dia a dia, para as escolas, se a gente ensinasse o respeito, não precisava de outra coisa. Está vendo como Kardec é atual? Está vendo que se a gente conseguisse colocar isso aqui de verdade em prática, existiriam guerras, existiriam brigas, existiriam disputas. Se a gente considerasse isso aqui de verdade, não, né? E aí ele continua, aplicando este princípio à posição social, agora ele vai para o específico da mulher, né? Que é o exemplo que nós trouxemos aqui. Diremos que todas as doutrinas, que de todas as doutrinas filosóficas e religiosas, o Espiritismo é a única. Foi e continua sendo. É a única que estabelece seus direitos sobre a própria natureza. Por que a mulher tem direito? Porque ela é um espírito encarnado, ela tem direito. Por que o homem tem direito? Porque ele é um espírito encarnado, tem os mesmos direitos. Acabou. Né? Resolvemos esse problema. Né? A gente precisa ficar brigando, né? Provando que a identidade do ser espiritual, provando a identidade do ser espiritual nos dois sexos. Então acabou, não tem diferença. O espírito pode nascer homem ou mulher à vontade, conforme o gênero de prova que vem submeter-se para seu adiantamento. Então, é isso. Ora estamos homens, ora estamos mulher. Olha, pessoal, que Kardec publicou em 1867. Enquanto as pessoas estavam começando, então, Estados Unidos, Inglaterra e França, que foram os exemplos que eu trouxe aqui, eram os países com maior desenvolvimento intelectual da época, naquela época. E eles estavam começando a considerar a mulher como um ser vivente, como tendo alma. A igreja demorou muito para considerar que a mulher tinha alma. E o que Kardec publica? Aqui, ó, acabou, não tem essa. Somos espíritos, somos todos espíritos. Ora encarnamos homem, ora encarnamos mulher. Então não tem diferença. Claro que ele continua. A igualdade de direitos seria abusivo concluir pela igualdade de atribuições. Isso é. Né? E aí eu não vou me aprofundar nisso aqui, mas ele diz o seguinte, que pois atribuições bem caracterizadas a cada sexo pela própria natureza. Claro, né? Então, isso é isso. Eu preciso passar pela experiência, por exemplo, da maternidade, de gerar um filho. Eu tenho que nascer com o corpo de mulher, porque a mulher tem útero. Então, tem determinadas coisas que é próprio de cada corpo. Ele usa, é interessante, Kardec, ele usa um exemplo aqui do cantor, né? Que ele coloca aqui embaixo. Por exemplo, né? Aquele que não está organizado para o canto não poderia ser cantor. Ninguém lhe pode tirar o direito de cantar, mas tal direito não lhe pode dar qualidades que lhe faltam. Então, eu quero ser cantor, mas com essa mãozinha de taquara rachada, né? Eu tenho direito? Tenho, mas a minha organização física nessa encarnação não veio preparada para isso. Mas eu gostaria de ser. Ok, quem sabe na próxima. Quem sabe se isso for bom para mim, na próxima eu posso vir com essa habilidade, com essa, né, com essa propensão para isso, para a arte. Né? Então não adianta a gente lutar também, ele coloca bem isso, contra essa organização física que nós escolhemos reencarnar. Nós escolhemos. E se nós escolhemos, por algum motivo será. Lembra do primeiro pilar lá. Deus é justo e bom, suas leis são justas e boas. A gente tem que levar tudo isso em consideração. Então, levar em consideração a constituição física, a diferença física, é óbvio, né, gente? Isso é óbvio, né? Mas isso não nos tira o direito e o respeito que nós temos que ter com todos, tá? A
igualdade do homem e da mulher teria ainda outro resultado. Aí ele coloca que é uma questão da época, que alivia a carga e diminui a responsabilidade, né? E isso a gente vê hoje, né? Então, que a mulher saiu no mercado de trabalho, que a mulher também estuda mais, trabalha mais, que os homens, maravilha, né? Participam das atividades domésticas, do cuidado com as crianças, do cuidado da casa. Então, hoje, nós somos parceiros, é muito melhor ser assim, né? Nós somos parceiros, cada um escolhe o que gosta mais de fazer e faz, e com respeito, e olha que maravilha isso. Isso é muito bom. E aí, levando em consideração que somos almas, espíritos encarnados, que precisamos aprender, né? Precisamos aprender, então vamos aproveitar essa oportunidade da encarnação para tirar dela tudo que a gente pode tirar e sair daqui melhores do que nós entramos, né? Então, para concluir, ele conclui o texto dizendo assim, que o homem destrua as barreiras que o seu amor próprio, para não chamar de orgulho, né, opõe à emancipação da mulher, e em breve vê-la tomar o seu voo com grande vantagem para a sociedade. A mulher, sabeis, tem a centelha divina, absolutamente como vós. Olha como ele termina comigo. Porque a mulher é vós, e vós sois a mulher. Ou seja, nós estamos ora homens, ora mulheres. E aí a gente volta àquela primeira questão lá, amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Então, entendendo todas essas situações que a gente vive aqui na Terra, à luz desses dois, principalmente desses dois pilares, são dois que a gente não teve tempo de ir mais longe, né? Da justiça de Deus e de que nós somos um espírito encarnado com uma história anterior e com grandes possibilidades daqui para frente. Todas essas questões da vida moderna, da vida familiar, da vida escolar, da vida dos nossos filhos, da vida do trabalho, da vida no centro espírita, todas essas questões ficam mais fáceis da gente resolver quando a gente coloca esses dois pilares. Então, esse é o nosso convite, a gente mergulhar nesses textos, estudar, lembrar que Kardec é a nossa base, né? Sem desconsiderar os outros autores, não, longe disso, né? Já falei para vocês que a gente só fez uma escolha, um recorte, mas que essa base ela é muito consistente, ela é muito forte e ela resolve sim todos e muitos outros problemas que a gente tem na humanidade hoje. Que as ciências da Terra seriam muito melhores, né, se levassem em consideração a justiça de Deus e o Espírito, o elemento espiritual, em todas as ciências. Então fica aqui para a gente pensar, para a gente meditar, para a gente estudar um pouquinho mais e trazer essas coisas para a nossa vida prática, para a gente ser mais feliz, que esse é o nosso objetivo, é ser feliz. Se não dá para ser agora, mas daqui a pouquinho aí na Terra, né, daqui a pouquinho a gente vai ser feliz com certeza. Muito obrigada pelo carinho, pela oportunidade, e Deus abençoe a todos.